Hi, how's it going? A partir dessa aula entraremos em uma seção denominada How Syllables Help You, que quer dizer como as sílabas ajudam você. Nessa seção entenderemos como o conhecimento relativo às características das sílabas nos ajuda e muito a entender melhor as palavras e também nos ajuda a ser melhor entendidos quando nós falamos. Nas aulas dessa seção aprenderemos as características relativas ao estresse nas sílabas, a contar as sílabas existentes em uma palavra, como distinguir palavras que se parecem a partir do estresse e do número de sílabas existentes nelas, como a adição de terminações altera o número de sílabas em verbos e palavras, e, finalmente, as diferenças envolvidas nas divisões de sílabas na pronúncia e na escrita das palavras, quando nós precisamos dividir a palavra, pois a mesma não cabe na linha que estamos escrevendo. Na nossa primeira aula, nessa aula, nós aprenderemos as características relativas ao estresse nas sílabas. O nosso estudo de estresse começa com a divisão das sílabas em sílabas não estressadas, que são marcadas aí no The Free Dictionary por um hífen logo após a sílaba. Já uma sílaba estressada apresentará um apóstrofe após a sílaba. Então aprendemos aí a diferenciar as sílabas não estressadas das sílabas estressadas. Mas qual é de fato aí a diferença entre esses dois tipos de sílaba? As sílabas não estressadas possuem curta duração, ou seja, o tempo gasto para dizê-las é menor. Além disso, elas possuem baixa entonação. Então a gente não eleva aí o nosso tom de voz para pronunciá-las. Já as sílabas estressadas possuem longa duração. O tempo gasto para dizê-las é maior. Ou seja, pessoal, é como se a sílaba se expandisse, se alongasse. Além disso, elas possuem alta entonação. Então a gente eleva o nosso tom de voz para dizê-las. Vamos dar uma olhada agora em alguns exemplos para ver como isso funciona na prática. Temos a palavra freedom. No padrão de pronúncia da palavra, nós vemos um apóstrofe logo após a primeira sílaba, o que indica que a primeira sílaba será mais alongada e pronunciada em um tom mais alto. Vamos utilizar aqui um recurso visual, uma representação mais visual, para enxergarmos melhor essa característica. A primeira sílaba será mais alongada e pronunciada em um tom mais alto. Eu vou exagerar um pouco aqui nessa pronúncia para que vocês consigam ver melhor a diferença de entonação nas duas sílabas. Freedom, 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 freedom. Conseguiram aí, pessoal, enxergar que a primeira sílaba ela é mais alongada e pronunciada em um tom mais alto? Vamos dar uma olhada agora em um segundo exemplo. Temos a palavra control. Temos um apóstrofe logo após a segunda sílaba, o que indica que a segunda sílaba será mais alongada e pronunciada em um tom mais alto também. A pronúncia da palavra é então control, control, control. Por fim, temos a palavra August. Temos um apóstrofe logo após a primeira sílaba, que indica que a primeira sílaba será mais alongada e pronunciada em um tom mais alto. A pronúncia da palavra é então August, 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 August. Vamos utilizar aqui um método de comparação. Vamos colocar o estresse de forma errada nas sílabas para ver como isso influencia na pronúncia das palavras. Bom, nós temos aí que na palavra freedom, o estresse é na primeira sílaba. Se colocássemos aí de forma errada o estresse na segunda sílaba, a pronúncia da palavra seria freedom, freedom, freedom. Nós estamos aí alongando a segunda sílaba e pronunciando ela mais alto. Então a gente vê aí que a pronúncia da palavra soa completamente diferente da pronúncia correta. Então, pessoal, nada de freedom, 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 com estresse na primeira sílaba. Temos a palavra control. Se colocássemos o estresse na primeira sílaba, a pronúncia da palavra soaria como control, control,
control. Nada disso, pessoal. A pronúncia da palavra é control. 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 Com o estresse na segunda sílaba. August. August. Se de forma errada colocássemos o estresse na segunda sílaba, a palavra soaria como August. 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 Nada de August, pessoal. A pronúncia correta é August. August. Podemos ver aí que a nossa pronúncia da palavra pode destoar muito da pronúncia correta se não soubermos utilizar o estresse. Isso acontece mesmo se estivermos pronunciando todos os sons corretos existentes na palavra. A utilização correta do estresse é importantíssima para a nossa compreensão da palavra e para que possamos também ser entendidos de forma eficiente. Vamos dar uma olhada em mais alguns exemplos. Cinema. Nessa palavra, nós temos um apóstrofe após a primeira sílaba, que indica que essa sílaba ela é mais alongada e pronunciada em um tom mais alto. Cinema. 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 Horizon. Nós temos um apóstrofe após a segunda sílaba. Horizon. 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 No nosso terceiro exemplo, temos a palavra element. Nós temos um apóstrofe logo após a primeira sílaba. Element. 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 Vamos dar uma olhada agora no que não fazer, pessoal. Temos a palavra cinema. Cinema. Se colocássemos erroneamente o estresse na segunda sílaba, teríamos algo do tipo cinema, cinema, cinema. Nada disso, pessoal. O estresse é na primeira sílaba. Cinema, cinema. Se colocássemos o estresse na última sílaba, obteríamos algo do tipo cinema, cinema, cinema. O estresse é na primeira sílaba. Cinema, cinema. Horizon, horizon. Se colocássemos erroneamente o estresse na primeira sílaba, obteríamos algo do tipo horizon, horizon, horizon. Nada disso, pessoal. O estresse é na segunda sílaba. Horizon, horizon. Se colocássemos o estresse na última sílaba, obteríamos algo do tipo horizon, horizon, horizon. Nada disso, pessoal. Estresse na segunda sílaba. Horizon, horizon. Por fim, temos a palavra element. Element, element. Se colocássemos erroneamente o estresse na segunda sílaba, obteríamos algo do tipo element, element, element. Nada disso, pessoal. O estresse é na primeira sílaba. Element, element, element. Por fim, se colocássemos o estresse na última sílaba, obteríamos algo do tipo element, element, element. Nada disso, pessoal. O estresse é na primeira sílaba. Element, element. Podemos, pessoal, ter palavras com mais de uma sílaba estressada. Por exemplo, a palavra afternoon, onde a primeira e a última sílaba são estressadas. Afternoon, afternoon, afternoon. Engineer, primeira e a última sílaba estressadas. Engineer, engineer, engineer. Exercise, primeira e a última sílabas também estressadas. Exercise, exercise, exercise. Aqui vai uma observação que geralmente as palavras de uma sílaba apenas são consideradas palavras estressadas, como a palavra bean, que significa feijão, é considerada uma palavra estressada, assim como a palavra fill, que significa encher, o verbo encher. As únicas exceções são as palavras como o artigo the, que significa o, a, que são palavras consideradas não estressadas. Essas palavras são conhecidas como palavras de função ou palavras estruturais. Essas palavras de uma sílaba, que não são palavras estruturais
ou palavras de função, elas são consideradas palavras estressadas, porém elas não possuem o apóstrofe aí no padrão de pronúncia. Já as palavras estruturais ou palavras de função, como o artigo the, elas apresentam aí o som de a. O som representado pelo símbolo é invertido.